Fala rapaziada, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo a gente vai falar um pouco sobre juros compostos. Se você é um investidor e não sabe como funciona os juros compostos, você tem que ver esse vídeo. Isso é o básico que você precisa entender para começar no mundo dos investimentos, começar a entender como funciona o mundo dos investimentos e mais do que isso também entender muitas coisas nas quais juros compostos são aplicados no seu dia a dia. Então, é um tema bem legal aí para você aprender. Eu vou começar citando Einstein, e ele tem uma famosa frase que ele fala que juros compostos são a oitava maravilha do mundo. Quem entende ganha, quem não entende paga. E isso serve muito quando a gente vai falar de investimentos também, certo? Quem não entende perde dinheiro, quem entende ganha dinheiro com investimento. Bom, mas para falar um pouco de juros compostos, eu quero trazer um pouquinho de informação adicional. Então a gente vai olhar aqui um site bem interessante que tem aqui uma calculadora que fala um pouco sobre juros compostos, juros simples e outros tipos de cálculos financeiros que você deveria saber. Então vamos lá. Antes de voltar para o vídeo, eu queria pedir para você um votinho de confiança para você se inscrever no canal, dar um like no vídeo e o convidar para conhecer o curso 100% gratuito que eu estou fazendo aqui no YouTube sobre finanças pessoais e investimentos. E esse curso vai do mais básico até o mais avançado. Ó, a gente vai entrar aqui no Investidor 10, onde está escrito calculadoras, e aqui nas calculadoras vão ter vários tipos de calculadoras. Juros compostos, juros simples, 1 milhão, e mais para baixo aqui de porcentagem, tá? A gente vai focar nesse vídeo só nessas duas primeiras aqui, juros compostos e juros simples, para vocês entenderem um pouco do que se trata e a comparação entre os dois. Depois eu faço um vídeo mostrando um pouco sobre essa calculadora do primeiro milhão, que é bem interessante também para você que é um pouco mais ansioso e quer prever quanto tempo você precisa para chegar no seu milhão, quanto você vai precisar aportar todo mês, é bem interessante também. Mas vamos lá, clicando aqui na calculadora de juros compostos, a gente vai, vamos fazer um exemplo hipotético aqui. Por exemplo, a gente vai pôr um valor inicial de R$ 1.000. Opa, o teclado tá com problema. A gente vai pôr um valor real aqui de R$ 1.000, numa taxa de juros de 10% ao ano, num período de 10 anos. Sem investimentos mensais por enquanto. Ó, se a gente calcular, a gente está falando que a gente vai ter um valor investido de R$ 1.000, que é o valor que a gente colocou. A gente vai ter um total em juros, ou seja, todo o rendimento que a gente teve de R$ 1.500 em 10 anos e um valor total final de R$ 2.500. Então, grave esses números. No total, a gente chega a R$ 2.593 em 10 anos, aplicando R$ 1.000 a uma taxa anual de 10%. Se a gente voltar aqui e for em juros simples, se a gente fazer a mesma lógica e colocar os mesmos R$ 1.000 a mesma taxa de juros de 10% ao ano, no mesmo período de 10 anos, quando a gente calcula, a gente chega num valor um pouco diferente. Então, a gente está falando aqui de chegar num valor total de R$ 2.000 versus um valor total de R$ 2.593 quando a gente está falando de juros compostos. E por que isso? O juros simples ele é sempre aplicado no valor de referência que está sendo usado. Então, nesse caso, são os R$ 1.000 que a gente investiu. Por outro lado, o juros composto ele é aplicado sempre no valor total do período. Então, por exemplo, no primeiro ano eu tinha R$ 1.000, eu aplico 10% sobre esses R$ 1.000 e ganho R$ 100. No segundo ano, eu continuo com os meus R$ 1.000, mas eu ganhei 100. Então, eu não tenho só R$ 1.000, eu tenho 1.100. Então, os 10% vão aplicar sobre os 1.100 e não sobre os 1.000. Então, essa é a diferença entre juros compostos e juros simples. Juros simples aplica só no valor do principal, ou seja, só no valor investido no caso, ou no valor que não tenha juros, e é fixo isso, ou seja, você vai receber em todo o período, seja meses, seja anos, um valor fixo, se a taxa não mudar, claro, sobre seu investimento, por exemplo. O juro composto, por outro lado, ele vai sempre pegar sobre o valor total que você tem contabilizando os juros. Então, é um crescimento exponencial, diferente do juros simples, que é um crescimento linear, certo? Entendido isso, por que a gente está falando aqui de juros compostos? Basicamente, tudo na sua vida
é calculado com juros compostos. Não me lembro de nada especificamente que se calcula com juros simples. Por exemplo, a fatura do seu cartão, se você está devendo, vai ser calculado sobre juros compostos. Empréstimos vão ser calculados sobre juros compostos. As rentabilidades dos investimentos que você faz, renda fixa, ações, tudo é calculado sobre juros compostos. Então, basicamente, você precisa saber disso para começar a entender como funcionam os seus investimentos e como funciona a matemática financeira em geral, tá? Dito isso, existem as três principais variáveis dos juros compostos. A primeira é o valor investido, a segunda é a taxa de rentabilidade ou a taxa de juros e a terceira é o período que você deixa esse investimento. Qualquer variação dessas três vai impactar no valor total, ou seja, no valor futuro do seu investimento. Em geral, a rentabilidade ela não muda muito, então a gente vai ter ali rentabilidades variando, mas ela nunca vai passar de 20%. Eu já falei aqui um pouco sobre o que é uma rentabilidade que faz sentido, uma rentabilidade real aqui. Lembrando que o Warren Buffett consegue esses 20% e ele é o melhor investidor do mundo. Então a gente chega com 20% sendo top, o mais difícil de ser alcançado de rentabilidade anual, tá? Mas assim, vamos supor aqui num cenário que a galera na média consegue 15% de rentabilidade. Dito isso, é muito difícil a gente conseguir variar tanto a taxa de rentabilidade, né, que é uma dessas variáveis. Logo, as outras duas variáveis que sobram, que é o que faz a gente variar bastante, é o valor inicial aportado e o tempo que você deixa esse investimento. E o que eu quero dizer com isso? Vamos voltar aqui na calculadora e o que a gente vai ver é que, bom, se a gente coloca aqui um valor inicial de 100 mil reais, por exemplo, a uma taxa de juros de 15%, em um período de 10 anos, com um aporte de R$ 1.000 por mês, por exemplo, a gente vai chegar num total investido de R$ 664 mil, certo? Ou seja, em 10 anos, esses R$ 1.000 com esse investimento mensal, com esse aporte mensal, vão resultar numa rentabilidade de 2 vezes o valor total investido. Ou seja, você investiu 220 mil bruto, você chegou no total de 664 mil. Bom, se você faz um investimento, os mesmos R$ 1.000 mensais, só que sem nenhum valor inicial, só que ao invés de você deixar 10 anos, você deixar 20 anos, olha o que acontece. Olha a diferença. A gente chega nos praticamente o mesmo valor investido, bruto, só que aqui é 20 mil a mais, então 240 mil investidos, porém, o valor total final é 1.311.000, ou seja, o dobro do valor inicial, sem gastar R$ 1 no valor de aporte. Mas por que isso? Porque a gente deixou mais tempo esse investimento. E os juros compostos, lembra que eu falei que ele é uma exponencial? E essa exponencial, ela é em razão do tempo. Então, quanto mais tempo o seu investimento está gerando juros sobre juros, mais rentabilidade e maior vai ser o valor futuro que você vai conseguir. Então, quando a gente fala que, putz, investimento tem que deixar ali rendendo, você não pode ficar mexendo, você não pode ficar tirando de um investimento colocando no outro, ou seja, ficar trocando de investimentos, trocando seu dinheiro de lugar. Por quê? Porque quando você acaba fazendo essas movimentações, você acaba perdendo um pouco desse ganho exponencial que o tempo faz com o seu dinheiro. Então, cara, juros composto ele vai ser fundamental para você conseguir chegar no seu objetivo de juntar uma quantia necessária para você ficar tranquilo na sua vida. E você tem que entender que, assim, quanto mais tempo o seu dinheiro fica investido, melhor é para você nesse quesito de acumulação. Bom, acho que ficou claro aqui para vocês o que é o juros composto, o que é o juros simples, o porquê que o juros composto ele é tão forte, ele é tão poderoso, como ele é a oitava maravilha do mundo, como diz Einstein, e por que você deve ganhar com juros e não pagá-los. Ou seja, por que você tem que investir em empresas boas, porque você tem que fazer bons investimentos para que essa curva exponencial que eu falei para vocês trabalhe para você e não contra você. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida aí, deixem nos comentários que eu vou ter o maior prazer em respondê-los.